Boa noite, povo de Deus. Já estamos juntos mais uma vez para o culto agora à noite. Que bom por essa oportunidade de estarmos juntos. E nesse instante vou convidar a nossa irmã Gésua para nos conduzir a Deus na palavra de oração. Oremos. Agora, Senhor, queremos te agradecer pelo Dia das Mães, um dia especial, porque sabemos que todo dia nós somos mães e continuamos fiéis a Ti e criando os nossos filhos, nossos netos em Teus santos caminhos. Te agradecemos por cada um deles em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós, apesar de estarmos separados, mas estamos em comunhão contigo. E em espírito também estamos juntos com nossos irmãos. Amém. Abençoa toda a nossa família, Senhor. A família da segunda igreja, que possa estar com cada mãe hoje, nesse dia, ajudando, Senhor, e fortificando em Tuas mãos. Amém. Te agradecemos por Tu ser o nosso melhor amigo em nossas vidas. Amém. Te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o nosso irmão Jandelson, cantando o hino de adoração ao nosso Deus. Irmão Jandelson, nesse instante, então, vai louvar ao Senhor. Louvemos com ele. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele se satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Meu Deus, prefiro o meu Jesus e servir
servido até Agora vamos louvar a Deus com o nosso ministério de louvor. Mais uma vez, louvando a Deus, adorando a Deus. E vamos estar juntos, cantando com eles nesse momento especial. Boa noite, irmãos. Podemos com certeza dizer que nosso Deus é maior que nossos problemas. Amém? Jesus, eu vou
Convidei para recitar uma poesia hoje à noite a nossa irmã Gevonê. Ela vai participar do nosso culto recitando uma poesia. De Abigail de Souza, ser mãe. Ser mãe é um dom do Deus eterno, é um privilégio todo especial. Ser mãe é nutrir este amor tão terno, é saber guiar o filho no ideal. Ser mãe é sofrer com paciência os reveses e insultos da vida. Ser mãe é pedir a Deus toda a clemência e seus filhos ajudar no afã da lida. Ser mãe é apontar o trilho certo, o caminho em que seu filho deve andar. Na tristeza, acompanhá-lo bem de perto e ensinar-lhe que só a Deus deve adorar. Ser mãe é enfrentar as amarguras e suportar a cruciante dor. Ser mãe é entregar as desventuras nas benditas mãos do Senhor. Continuando nesse espírito de adoração, nossa irmã Jucinara, com uma mensagem musical para nos abençoar nessa noite. A irmã Jucinara, então, louvando a Deus nesse instante. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos vivendo numa época de pandemia, de isolamento social. Mas a Bíblia fala, por tudo dai graças. E vamos agradecer por este momento também que estamos vivendo. Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. E gostaria de agradecer a Deus, em especial pela minha mãe. Que Deus a abençoe muito. E vou agradecer a Deus cantando um hino muito conhecido dos irmãos, Como Agradecer a Deus. Vamos agradecer por tudo que estamos vivendo e pelo dia especial de hoje, pelo Dia das Mães. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eternidade.
transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória pelas bênçãos sem fim. Com o seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Amém. A irmã Analina, também com uma poesia, olha que maravilha. Mas antes da poesia da irmã Analina, nós teremos o nosso momento de agradecer a Deus pelas ofertas. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelas ofertas. E para essa oração, eu vou pedir a uma mãe para orar, agradecendo as ofertas. A nossa irmã Ivaneuza, nossa diaconisa, vai orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pelas ofertas. Enquanto nesse momento a gente lembra da fidelidade da igreja, da fidelidade de Deus para conosco, através dos dízimos e ofertas dos irmãos. Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o Senhor. Glorificado seja o teu santo e excelso nome, ó Deus de infinita bondade. Eu quero te agradecer pelo teu grande amor por nós, pelo teu cuidado com a gente, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Pai. Quero te agradecer pela segunda igreja, pelo trabalho que continua, apesar de estarmos distantes, ó Pai. Quero te agradecer pelos dízimos e ofertas entregues ali na tua igreja, Pai. Eu quero te agradecer pelos irmãos que continuam sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. Porque o trabalho precisa continuar, Pai. E o Senhor tem, Senhor, incomodado, o Senhor tem falado, Senhor, com os nossos irmãos, com todos nós, para que pudessem continuar entregando a Ti, Senhor, entregando na Tua casa os dízimos e as ofertas. Obrigada, Deus, por isso. Obrigada por cada irmão, ó Deus, que continua contribuindo, ó Pai. Eu te peço que os abençoe, Pai, que supra as necessidades de cada um. Que eles continuem, que todos nós continuamos sendo fiéis a Ti, ó Pai. Que possamos dar continuidade a esse trabalho, porque não podemos parar, Deus. Nos abençoe, ó Pai. Obrigada pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, a poesia da irmã Analina. A grande confissão. E disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Naquela hora que a terra errante bafejava, o céu cheio de luz e de nuvens se enfeitara, aqueles homens bons simples do rabino ouviram em silêncio solutar do ensino. As frases de Jesus, cheias do amor profundo, como jamais se ouvira em tempo algum no mundo, enchiam-lhes a mente, o coração, de belas doutrinas, através das palavras singelas, de ostentação dos fariseus ensinos, fazia Jesus o melhor dos rabinos. Enquanto o olhar atento o mestre envolvia, as suas ilustrações celestes recebia e tornava mais amável e mais sábias, a fim das multidões descerrarem os lábios e falar do grande amor de Deus ao mundo que estava a perecer em um abismo profundo. De súbito, porém, Jesus toda a ternura, como alguém que provar, os seus fiéis procura, pergunta-lhes assim, que julgais o conceito, que os homens têm formado, aí é o meu respeito. E eles disseram, Senhor, nos diz que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias, e vós, em breve silêncio a voz do mestre esconde.
E Pedro, erguendo a fronte pálida, responde: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus derrama aquele olhar sincero e compassivo sobre o seu servo e diz: És bem-aventurado, pois na verdade o Pai é que me tem revelado. E assim também, enquanto o mundo viu gargalha, Satanás usou entre os mortais espalha. Hoje é urgente e necessário que em santa lealidade, Cristo no Calvário, exige a cada crente um servo ousado e ativo para testemunhar do Filho do Deus vivo. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias e vamos ao texto de hoje à noite. De manhã eu falei para as mães, falando sobre Maria, sobre o exemplo dela, sobre as características que eu quis destacar na vida de Maria. Não sei se você se lembra que eu destaquei, entre as muitas características, 3. A primeira delas foi aquela submissão à proposta de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida. Quando ela falou: eis-me aqui, a serva seu, cumpra-se em mim a sua vontade. Então foi a primeira característica. A segunda coisa foi a característica de Maria guardar as coisas boas no seu coração. E isso não serve só para as mães, mas para todos nós. Aprenda a só guardar no seu coração coisas boas. Aquelas coisas que trazem tristezas, mágoas, dores, joga fora, tira do coração. Guarde no seu coração apenas aquelas coisas boas que vão te ajudar nos momentos difíceis. E foi o que Maria fez, lembrando das promessas e daqueles episódios singulares na vida de Jesus. A terceira coisa que eu falei, destaquei na vida de Maria, é uma mãe trabalhando para que o filho alcance o propósito de Deus na vida dele. Uma mãe que estava canalizando todas as suas forças e seu trabalho para que Jesus cumprisse o propósito para o qual tinha vindo ao mundo. Como mãe terrena dele, ela foi essa ajudadora a cumprir esse propósito. Hoje à noite eu quero inverter. Ao invés de falar para as mães, quero falar para os filhos. E quero falar sobre características nos filhos que abençoam a vida das mães. Características nos filhos que devem ser cultivadas para abençoar suas mães. E o texto que eu quero usar é Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que coisa extraordinária. Há um convite para que os filhos ouçam o ensino do seu pai. Jesus sempre tinha uma expressão que ele falava: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Minha mãe, achei que por causa do costume da sua terra, gostava muito de falar de ouvido moco. Parece que tem ouvido moco, e ouvido moco significa aquele ouvido que não ouve. Aquele ouvido que, apesar de existir, ele não cumpre o papel dele, que é ouvir. Ouvido moco. Não está se falando de surdo, daquela pessoa que tem a surdez por nascimento, tem uma surdez por questões de saúde. Mas está falando do ouvido que, apesar de ter audição, apesar de ser capaz de ouvir, ele não ouve, ele não atende, ele não presta atenção naquilo que tem ouvido. Ouvido moco é esse. E o escritor de Provérbios está chamando a atenção para isso. Filho, ouve o ensino do teu pai. Um dos grandes prejuízos que um filho pode trazer para a sua própria vida é não ouvir o que o pai ensina. E aí, na sequência, ele fala: não deixes a instrução de sua mãe. No Oriente, é muito comum o aluno ser tratado dessa maneira. O aluno ser tratado: olha, ouça o ensino de seu pai e pratica, não abandone, em hipótese alguma, a instrução de sua mãe. Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Se o filho quer honrar sua mãe, se o filho quer honrar
o seu pai. Se o filho quer realmente prestar homenagem, a primeira coisa que ele precisa fazer é nunca abandonar as instruções ouvidas em casa. Os filhos precisam aprender que Deus colocou pais nas nossas vidas para serem os primeiros a nos ensinar. Que experiência maravilhosa ou que bênção quando os filhos podem ter sua mãe dentro de casa. O mundo moderno roubou dos filhos esse grande privilégio, na maioria. Na maioria, as mães precisam sair para trabalhar e deixar seus filhos ou com uma babá ou numa creche. E, em algumas circunstâncias, mães que têm que sair para trabalhar e deixam os filhos maiores cuidando dos menores. Mas não foi esse o ideal de Deus. O propósito de Deus é que mães pudessem estar em casa, trazendo instruções aos corações dos filhos. E podem ter certeza que esses filhos que têm o privilégio de ter mães em casa, instruindo-os, crescem de forma mais saudável. É claro que no mundo que nós vivemos hoje, isso tem sido roubado dos filhos, esse privilégio. Mas mesmo as mães que saem para trabalhar, mesmo essas mães, elas não deixam de ser verdadeiras instrutoras a seus filhos. Existem algumas coisas que as mães nos ensinam. As mães nos ensinam o afeto. A gente podia dizer até que essa palavra é sinônimo de mãe. Afeto, uma mulher afetuosa, uma mulher que transmite isso. Afeto, carinho. A mãe a gente muitas vezes coloca como sinônimo de amor, de cuidado, de perdão. Qual a mãe que não perdoa o filho? Quantas vezes esse filho erra? Quantas vezes a mãe está pronta a perdoá-lo, a abraçá-lo, a trazer de volta para o seu aconchego? E isso é uma instrução. Nós podemos aprender desde cedo com nossas mães a essa questão de afeto, de carinho e de perdão, para que a gente aprenda isso para ser praticado durante a vida. Uma outra coisa que eu gosto de destacar na vida da mãe, eu vi isso na minha mãe, vejo isso dentro de casa, na mãe de meus filhos, eu posso dizer assim, é a sua superação ao cotidiano. Todos os dias fazendo as mesmas coisas, todos os dias vivendo a mesma realidade, todos os dias a mesma preocupação. O trabalho de uma mãe dentro de casa, é uma coisa incrível, como ela tem as mesmas preocupações todos os dias, desde o café da manhã, o que será no café, o que será no almoço, o que será na janta, quais as roupas para os filhos, e assim vai esse cuidado que eu chamo aqui de perseverança do cotidiano, ou alegria do cotidiano, ou os desafios do cotidiano, para que essa mesmice não se torne um peso, mas vai se tornando um privilégio. As mães que trabalham fora não abrem mão disso. Elas, apesar do trabalho fora, de ter que sair, ainda existe a preocupação como será aquele dia para seus filhos, como as coisas vão acontecer. Então, essa é uma instrução para aprendermos como superar os desafios de tornar as coisas rotineiras agradáveis, não deixar que elas sejam um fator de perturbação. É uma coisa a aprender com as mães. Então, além de afeto, de amor, além de aprender a perdoar, aprende também a superação a esse desafio do dia a dia, de todo dia. Então, filhos, nunca não abandone jamais essa instrução, aquilo que sua mãe tem para lhe dar. Mas existem outras coisas que precisamos aprender a valorizar. Eu preciso entender que a Bíblia fala que os filhos precisam honrar seus pais. E quando fala em honra, fala honra teu pai e a tua mãe. E Provérbios chama a atenção que esse é o primeiro mandamento com promessa. Os demais mandamentos é apenas um mandamento. E você precisa cumprir. Mas esse mandamento, além de ser um mandamento, tem nele
Lá em Efésios capítulo 6 fala, esse é o mandamento com promessa, porque além de ser uma instrução a ser cumprida, ser um mandamento de Deus, fala assim, para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. Honra é uma coisa que vai muito além da obediência, honra vai muito além do respeito, honra é reconhecer quem é a outra pessoa, o papel da outra pessoa. Honra é você saber que está diante de alguém que merece consideração, que merece respeito. Isso é honra. E aí a Bíblia manda honrar os pais. E quando há honra, essa honra perdura o tempo todo. De vez em quando, pregando sobre pais e filhos, sobre obediência e educação dos filhos, eu sempre falo que a obediência tem no mínimo 4 níveis. E o último nível de obediência é honra, é respeito, esse é o último nível. Os filhos continuam obedecendo seus pais por causa da honra que esses pais merecem, por causa do respeito adquirido ao longo dos anos pelos pais. E mesmo sabendo que nossos pais têm deficiências, que nossos pais não são perfeitos, que nossas mães não são perfeitas, então os filhos podem olhar para a sua mãe e ver que elas não são perfeitas, mas elas têm esse papel singular. E só uma jovem que passa pela experiência de ser mãe entende tudo que envolve isso. Entende o que é realmente de fato ter um ser tão pequeno sob os seus cuidados, vê-lo crescer, vê-lo desenvolver-se dia a dia, mês a mês, ano a ano, ver adquirir independência, ver começar a dar direção aos seus próprios passos, ver formar sua própria família, e como esse respeito e admiração perduram para aquela criança. E aí precisa haver a contrapartida de honra. Filhos, ouça o ensino de seu pai, a instrução de sua mãe, honra. E aí cabe a nós, filhos, ter essa visão de honra, essa visão de ensino, essa visão de que eu preciso honrar. E aí eu quero dar 3 palavras principais para os filhos que amam seus pais e como você demonstrar. A gente começa demonstrando pela obediência. Claro que essa obediência vem no início da nossa vida pelo temor. Quando a mãe disciplina o filho, ele aprende que ou ele obedece ou ele vai sofrer o castigo, a consequência disso. Então, o primeiro passo da obediência é o temor. Então, eu obedeço por causa que temo o castigo. Mas a obediência precisa continuar nos outros níveis da nossa história. Já na adolescência, já quando se sou adulto, a obediência vem muitas vezes pela simples presença. O fato de estar na presença dos meus pais me leva à obediência. A obediência vem pelo respeito. Eu sei quem são, sei a posição que eles têm de autoridade sobre minha vida. Então eu diria que esse é o nível de obediência do conhecimento, de saber a quem eu devo obediência. E até o 4º nível aí de obediência é a honra. Eu obedeço pela honra aos meus pais. Não teria mais, vamos dizer, aquela obrigação de sujeição, mas tenho uma obrigação de obediência pela honra, por eles ser quem são. E esse é o primeiro ponto e talvez o que mais honra os pais é a obediência. É bom saber que os filhos estão sempre prontos a nos atenderem, a obedecerem. Há uma outra coisa que você deve fazer pelos seus pais, que aí está entrelado a esse, mas os seus pais querem de você consideração. Consideração, respeito e honra, a obediência não é a mesma coisa. Mas considerar é dar o valor que ele merece. Considerar é saber quem são. Considerar é colocá-lo no nível que eles merecem. Então eu considero. Eu respeito, eu honro. Então essas palavras são sinônimas nesse aspecto do relacionamento de pais e filhos. E quando eu considero, eu vou cuidar. E aí seria a 3ª palavra. O primeiro é obediência, a 2ª é consideração, que envolve respeito e honra, e a 3ª é cuidado. Cuidado. Como é bom saber que
filhos cuidam de suas mães. Quando é saber que os filhos cuidam de seus pais. Eu gosto muito de ver na igreja, entre as minhas ovelhas, entre os jovens e de um modo geral, quando um filho está cuidando de sua mãe. Eu hoje vivo a experiência de ter Zilma lá em casa cuidando de Dona Lica, de ver ela cuidando de sua mãe. Isso exige carinho, exige paciência, exige longanimidade, que é mais do que paciência, e exige um cuidado muito especial, porque o idoso exige alguns cuidados que difíceis de serem aplicados, porque é um adulto que tem vontade, que tem desejo, apesar de Dona Lica ser um doce para se cuidar, né? Ela exige algumas coisas. Existem as carências afetivas e as carências físicas, que exige dos filhos um cuidado maior. É um privilégio, eu sempre falo isso, é um privilégio você ter sua mãe dentro de casa, você ter sua mãe idosa para você poder cuidar. Porque muitos gostariam disso, mas já não tem mais suas mães consigo para poderem retribuir tudo aquilo que foi recebido quando era a mãe quem cuidava. E aí o papel se inverte e é você quem tem que providenciar a comida, é você quem tem que pensar o que é que ela pode comer, o que não pode, é você quem tem que estar cuidando de vários aspectos dessa sua mãe idosa, desses seus pais. Então, filhos, lembrem-se disso. Deus nos deu pais como uma bênção extraordinária para nos guiar nos primeiros passos, para nos ajudar no início da nossa caminhada. E aí chega um tempo que os papéis se invertem e é hora dos filhos cuidarem de seus pais. É hora dos filhos se desdobrarem e com um fator a mais, porque na verdade criança traz mais alegrias, traz a inocência, traz vários fatores que os pais estão conscientes disso. Mas o pai e a mãe sempre foi para a gente um marco de serenidade, um marco de instrução, um marco de aconselhamento. E o pai traz várias marcas na nossa vida. E de repente o papel se inverte. Você vê alguém frágil, alguém que precisa de sua ajuda, precisa de sua instrução. Então, cuidado é muito importante. Mas quando tem os dois outros primeiros marcados a vida, principalmente o segundo ponto aqui, então fica mais fácil você praticar o terceiro. Eu quero terminar reforçando sobre obediência, consideração, e na palavra consideração aqui, como na primeira também, eu acho que em obediência envolve respeito e honra. Em consideração também envolve respeito e honra. E na terceira palavra, cuidado, também envolve respeito e honra. Então, filhos, hoje nos dias das mães, a maneira de você homenageá-las é você tratar disso. Se em algum momento de sua vida isso não foi um marco, não foi algo que você fez, é hora de se arrepender e agradecer a Deus pelos seus pais, agradecer a Deus hoje especialmente pela sua mãe e por esse papel. Mães não são perfeitas, mães não são perfeitas, mães erram, mães são humanas, assim como os pais são humanos. Então nós erramos, as mães erram, mas quando elas erram, elas querem acertar. Quando elas erram, elas querem fazer aquilo que é o melhor. Então, por isso que os filhos precisam entender. A maior graça que nós temos para tratar com os outros é saber que nós mesmos somos falhos. Então, quando a gente às vezes vê a falha do outro, a gente não pode julgar, porque a gente olha para nós mesmos, para cada um de nós e fala, puxa, eu também erro. Às vezes erro também querendo acertar, como nossas mães. Então, abençoe sua mãe nesse dia, agradeça a Deus por ela. Talvez você separe agora um tempo, se sua mãe está perto de você, vai lá e dá um abraço, dá um beijo nela e agradece, mamãe, muito obrigado. Mamãe, é um tempo de louvar a Deus por sua vida. Se sua mãe não está aí, liga para ela. Agora terminar esse culto, liga para ela. Diga, mamãe, eu estou te ligando só para te agradecer, para dizer que eu honro,
que eu louvo a Deus por a sua vida e quero honrar por esse papel tão singular que você teve. Talvez você pode até lembrar um fato da sua vida, um fato que marcou a sua infância, que marcou sua adolescência, um fato importante desse relacionamento de mãe e filho, mãe e filha, e Deus vai honrar você. A promessa vai ser cumprida na sua vida por honrar pai e mãe, hoje especialmente honrar sua mãe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas nossas mães. Eu perdi a minha mãe, já se vão 23 anos. Minha mãe faleceu em setembro de 97. Já se vão 23 anos. Vai fazer agora em setembro. E como ainda faz falta, como ainda dói. Mas ela foi para a casa do Pai. Ela foi se encontrar com o seu Senhor, a quem ela tanto amou e a quem nos ensinou a amar. Vamos orar? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado mais uma vez por esse dia, por tudo aquilo que aconteceu nesse dia, Pai, por tudo aquilo que nós fizemos, nós te louvamos, te somos gratos porque o Senhor tem revelado o teu amor e, inclusive, Pai, tem comparado o teu amor como o amor de mãe, que é tão sublime, tão santo. Mas nós te louvamos porque mesmo o Senhor, declarando que até uma mãe que possa esquecer de um filho, o Senhor jamais se esqueceria de nós. Que coisa fantástica, Senhor, que coisa extraordinária. Mas o Senhor cita a mãe para mostrar que é o amor talvez mais sublime que existe aqui, para revelar o teu amor. Muito obrigado. Um modo especial, eu quero te agradecer pelas mamães da igreja, te agradecer por a vida de Zilma, de nossos filhos. Queremos te louvar por esse dia tão especial e que a tua bênção de graça, de amor, de misericórdia esteja sobre todas as mamães. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, pois, atenda nesse instante a nossa oração. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de todas as mamães, de todas as mamães da igreja e aquelas que estão nos ouvindo. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.